Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de imunologia, retomando aí o conteúdo de hipersensibilidades, ok? Então, as hipersensibilidades, elas são doenças, né, imunopatologias, e a primeira coisa que a gente tem que saber é que essas doenças, elas causam danos ao organismo. Então, todas as hipersensibilidades, elas são respostas imunopatológicas que vão apresentar algum tipo de dano. Esse dano pode ser mais localizado ou mais sistêmico, dependendo do tipo de hipersensibilidade em que a gente está tratando, tá bom? Um outro objetivo importante da nossa aula é diferenciar os mecanismos, as células e o estímulo presente em cada uma das hipersensibilidades. Então, por isso eu vou fazer uma pequena retomada, tá? Da hipersensibilidade de uma forma geral, falando também um pouquinho da hipersensibilidade do tipo 1, porque a gente já viu anteriormente, e falar da 2, 3 e a 4. Bom, então a nossa resposta imune ela pode ser desenvolvida de 3 formas, né? Pode ser classificada, tá bom? Nós podemos ter indivíduos que respondem normalmente a um tipo de antígeno, ok? Então, uma normossensibilidade. Então, a gente tem aí uma pessoa que entra em contato com um antígeno, apresenta a resposta imune controlada por esse antígeno e elimina esse antígeno, mas não causa tantos danos, né? A gente tem pessoas que apresentam hipossensibilidade, então são pessoas que mesmo no contato do antígeno ela não responde. É o caso da tolerância, né? A tolerância imunológica é uma hipossensibilidade. E a gente tem um caso agora das hipersensibilidades, que é uma resposta exagerada, além do normal, fora de controle, tá? Em quantidade excessiva, e a quantidade excessiva gera os danos, tá bom? Os quais podem ver aqui nessa figura alguns tipos de hipersensibilidade. A gente observa que os danos eles são bem evidentes e às vezes quantidades mínimas de antígenos são capazes de induzir esses sintomas que vocês estão observando aqui. Tá? Nós temos várias etapas em relação à ativação das hipersensibilidades. Então, a primeira etapa sempre é o indivíduo que é hipersensível entrar em contato com o antígeno. Entrou em contato com o antígeno, a gente tem a ativação dessa resposta imunopatológica exagerada e que vai levar, então, ao dano tecidual. Como a gente tem diferentes tipos de antígenos que podem induzir as hipersensibilidades, a gente tem diferentes respostas, ou seja, diferentes mecanismos. E é o estudo destes mecanismos que levou à classificação das hipersensibilidades. Então, elas são classificadas de 1 a 4, ou então classificadas relacionando o mecanismo imunopatológico com o próprio nome. Então, por exemplo, hipersensibilidade imediata, citotóxica, mediada por imunocomplexo ou tardio. Tá? A hipersensibilidade do tipo 1, como a gente viu nas aulas passadas, é uma hipersensibilidade de ativação rápida, imediatamente. Tá? Para que o indivíduo fique hipersensível, é necessário que ele entre em contato com o antígeno. E neste contato, por exemplo, se for o primeiro contato, esse indivíduo tem uma resposta imunológica. Então, vocês podem observar aqui que a resposta imune ela é ativada, ok? A célula B produz anticorpos, porque ela, com o auxílio do linfócito TCD4, no fenótipo TH2, ela se transformou em plasmócito, se diferenciou em plasmócito, secretor de IgE. Esta IgE é uma imunoglobulina que tem alta afinidade por um receptor que é chamado de FcεR1, um receptor presente na superfície dos mastócitos. Nesse primeiro momento aqui, o indivíduo se torna sensibilizado. Ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas agora ele é um indivíduo que tem potencial de apresentar reações de hipersensibilidade do tipo 1 se ocorrer um próximo contato. Tá? Então, observa que o mastócito já está sensibilizado, já tem IgE, e no próximo contato o antígeno é reconhecido por essas imunoglobulinas que estão na superfície do mastócito, e isso leva a uma ativação desse mastócito, cujo resultado é a própria degranulação. Essa degranulação ela consiste na liberação de aminas vasoativas, de mediadores lipídicos, citocinas, que vão ser responsáveis tanto pela fase precoce
do processo de hipersensibilidade do tipo 1, que é a formação dos edemas, dos eritemas, e também da fase tardia da hipersensibilidade do tipo 1, que é uma resposta inflamatória, que pode danificar aí o funcionamento, né, do tecido. Bom, então agora, diante dessa pequena revisão da hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai falar da hipersensibilidade do tipo 2. A hipersensibilidade do tipo 2, ela também é chamada de hipersensibilidade citotóxica, dependente de anticorpo, ou citotóxica anticorpo dependente, tá? Então já falo, o próprio nome mostra pra gente que tem uma morte celular. É uma doença que induz morte celular e que essa morte celular é desencadeada pela presença de anticorpos, ok? Então, quais são os anticorpos que podem induzir as hipersensibilidades do tipo 2? São anticorpos IgM e IgG, tá? Então, o indivíduo hipersensível, ele produz níveis elevadíssimos desses anticorpos, níveis muito elevados, e esses anticorpos vão fazer o quê? Eles vão se ligar aos alvos, né, aos antígenos, que muitas vezes são antígenos celulares ou antígenos presentes na matriz extracelular. Então, são antígenos de forma localizada, eles estão localizados em uma célula, localizados em um tecido, e aí, quando esse anticorpo, IgM ou IgG, se liga nos alvos, como por exemplo as proteínas celulares, as proteínas da matriz extracelular, nós vamos ter um processo inflamatório induzido neste local, principalmente pela ativação do complemento, tá? E aí, como tem muito anticorpo, vai ter muita ativação do complemento e vai ter uma lesão tecidual muito evidente que tende a ser localizada. Então, olha aqui um exemplo, né? Um desenho bem simples, né? A gente tem uma célula, ok? Essa célula tem um antígeno esse que induziu a hipersensibilidade, tá? Então, a resposta imune hipersensível é contra esse antígeno. E aí, o que acontece? O indivíduo está produzindo muitos anticorpos, IgM ou IgG, contra esse antígeno. Quando esse anticorpo se liga na superfície dessa célula, ou seja, ele reconhece esse antígeno, a gente tem a ativação das células e dos mecanismos líticos, que vão levar à destruição da célula que porta o antígeno. Isso pode estar presente, essa destruição celular pode estar presente, pode, claro, principalmente associada a uma inflamação intensa e uma perda de função daquele órgão. Então, olha aqui, por exemplo, imagina que, olha, a gente tem aí no lado esquerdo da figura, a gente tem uma matriz extracelular e tem uns antígenos nessa matriz extracelular. Os anticorpos se ligam, tá? Ficam ligados de forma localizada, e aí a gente tem a ativação de todos estes mecanismos, que é o recrutamento e ativação de células inflamatórias. A inflamação está se iniciando de forma intensa, uma inflamação que é induzida tanto pela ativação do complemento, quanto pela ativação de uma cascata inflamatória mediada pelo receptor FC. Tá? Esse processo inflamatório ele vai gerar uma lesão tecidual, tá? Bem evidente, onde estudos histopatológicos mostram a presença de vários macrófagos e vários neutrófilos, que contribuem, então, para a destruição daquele tecido. Lembra que um tecido tem células e provavelmente vai ter uma perda, né? Uma perda, desculpa, da função daquele tecido e futuramente, dependendo do grau de extensão da lesão, podendo ter até uma falha da função do órgão que abriga aquele determinado tecido. Então aqui a gente tem os mecanismos que podem acontecer, né? Como eu falei para vocês, as imunopatologias dependem de um conhecimento da imunologia básica que a gente estudou anteriormente. Então a gente tem vários mecanismos. O primeiro é a opsonização das células, tá? Então as células são opsonizadas, elas são fagocitadas facilmente, porque elas são revestidas por anticorpos, elas são destruídas. A gente tem a ativação do sistema complemento, que vai levar a um aumento do processo inflamatório, onde a gente tem a presença evidente de neutrófilos e macrófagos, que vão auxiliar ainda mais o processo inflamatório, contribuindo para o processo de citotoxicidade, e a gente pode ter interferências com as funções celulares, porque as células estão sendo destruídas, e, interessantemente, existem doenças de base
que nós denominamos de hipersensibilidade do tipo 1, que são doenças em que há toda a produção de anticorpos, os anticorpos se ligam aos antígenos, mas não há inflamação. Tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, olha, por que não pode haver inflamação nestes casos específicos? Porque o antígeno-alvo é um receptor. Quando o antígeno-alvo é um receptor, como por exemplo aqui, ó, o receptor de TSH, o receptor de acetilcolina, ocorre uma internalização deste complexo. Então, este complexo anticorpo receptor, ele é internalizado, ele some da superfície celular. Tá? Como ele é internalizado para o meio citoplasmático, a resposta imune mediada por o sistema complemento não é ativada. Tá? Então, há apenas a ligação do anticorpo ao receptor e logo após essa ligação, a internalização. Isso não significa que não há doença. Então, não há inflamação, mas quando o anticorpo se liga ao receptor, há uma interferência com a função daquele receptor, a função mediada por aquele receptor. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, por exemplo, do lado esquerdo aí, ó, a gente tem uma célula tireoide com receptor de TSH. Tá? Se o anticorpo se liga a esse receptor, ele vai estimular a célula. E a célula vai começar a produzir muitos hormônios tireoidianos. A pessoa vai desenvolver um hipertireoidismo. Não há inflamação, mas há um desenvolvimento de hipertireoidismo. Agora, do lado direito, a gente tem aqui o receptor de acetilcolina. O anticorpo se liga ao receptor, bloqueando a transmissão, a neurotransmissão, né, dos neurônios para o músculo. Então, o que vai acontecer aqui? O anticorpo também vai inibir a ligação do ligante, que é a acetilcolina, ao receptor de acetilcolina, e aí vai apresentar uma fraqueza muscular, que é chamada de miastenia gravis. Bom, a hipersensibilidade do tipo 3 ela é muito semelhante à hipersensibilidade do tipo 2. Em qual quesito? O quesito é os anticorpos que induzem a hipersensibilidade do tipo 3 também são IgG e IgM. Porém, qual que é a diferença? Agora, estes anticorpos formam imunocomplexos. Então, só para a gente contextualizar o que é um imunocomplexo, o imunocomplexo é um anticorpo ligado ao antígeno e isso tem que estar solúvel, isso é circulante. Tá? Então, ele pode migrar no meu organismo, este imunocomplexo, ele pode ser transportado de um sítio anatômico para outro, porque é solúvel, tá? Principalmente nos tecidos e no sangue. A hipersensibilidade do tipo 3, então, é caracterizada pela presença de complexos imunes, que são esses antígenos e anticorpos que se ligam, né? E ficam solúveis e que podem, a partir de um determinado momento em que vai aumentando a complexidade desses complexos, aumentando o tamanho, eles vão se depositar. Tá? Esses complexos imunes podem ser contra proteínas próprias ou não próprias, e como eles podem se depositar em vários tecidos do seu corpo, as doenças causadas por mecanismos de hipersensibilidade do tipo 3 são doenças que tendem a ser sistêmicas. Então aqui a gente tem, por exemplo, a representação de alguns complexos imunes. Vocês observam que não é apenas um anticorpo ligado a um antígeno, tá? Não é uma relação monovalente, mas é uma rede de interação em que essas moléculas vão interagindo, vai aumentando a massa molecular, e essa massa molecular, depois de um determinado tamanho, né, a gente tem um piso, ela fica mais pesada e ela vai se depositar. Tá bom? O que você tem que entender é que, naturalmente, todos nós produzimos complexos imunes. Tá? Esses complexos antígeno-anticorpo, eles são produzidos o tempo todo pelo nosso organismo, eles são resultados, né, da nossa resposta imunológica, porém a gente tem mecanismos de remoção. Tá? Então, o sistema complemento, juntamente com os fagócitos, vão remover estes imunocomplexos antes que eles se depositem.
Porém, como o indivíduo tem hipersensibilidade, ele está produzindo em excesso. Então, não dá tempo de remover tudo. Se não dá tempo de remover tudo, a dificuldade em eliminação, e aí com certeza vai ocorrer a deposição. É o mesmo caso, só para vocês entenderem, com um exemplo bem bobo, é o mesmo caso de uma pessoa andando no barco, de vez em quando cai um pouco de água dentro do barco, ela consegue tirar, usando um pano, uma caneca, etc. Mas se começar a cair muita água, mais do que a capacidade dela de retirar a água do barco, o que vai acontecer? Vai afundar, né? Então vai ter muita água e o barco vai afundar. Então, o mesmo raciocínio aqui. Então, a deposição excessiva vai gerar uma doença, principalmente nos locais de deposição, né? Então, aqui vocês podem observar, né? Olha como houve um aumento da complexidade, um aumento do tamanho dos imunocomplexos e eles estão se depositando. E aí, quando deposita, a gente tem a ativação dos mecanismos imunopatológicos do sistema complemento, tá? Que, uma vez ativado em excesso, vai levar a um processo inflamatório, vai induzir um processo inflamatório onde a gente tem o recrutamento de leucócitos que vão maximizar, vão manter esse processo inflamatório nos tecidos, tá? Induzindo, então, a alteração daquele tecido e, às vezes, até a destruição daquele tecido, ok? Olha, por exemplo, a deposição dos imunocomplexos aí nos vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem a formação aqui, ó, formação do imunocomplexo, o anticorpo se liga a um antígeno, ele se torna pesado e se deposita. Logo após a deposição, né, na parede dos vasos, né, na parede do endotélio, aqui a gente tem o início da resposta inflamatória, a ativação de complemento, a recrutamento de células inflamatórias e que vão, então, manter uma resposta imune inflamatória elevada neste sítio anatômico, e o resultado disso é o quê? Uma destruição tecidual. Então, a pessoa vai apresentar aqui no caso, uma inflamação dos vasos, que é chamada de vasculite. Aqui da mesma forma, né, deposição, depois a gente tem o recrutamento de células, ativação do sistema complemento, né? Então aqui, ó, deposição, ativação de células, ativação do sistema complemento e no final uma resposta imunoinflamatória exagerada que vai então lesionar o tecido, ok? O importante é que vocês entendam que a deposição ela pode acontecer em mais de um local, mais de um sítio anatômico, mais de um tecido. Então a gente pode ter deposição em vasos sanguíneos, coração, pulmão, articulação, pele, rim, induzindo processos inflamatórios extensos nestes locais. Tá? Uma doença autoimune, mas que tem mecanismo de hipersensibilidade do tipo 3, ou seja, a pessoa é hipersensível ao próprio antígeno, é chamada de lúpus eritomatoso sistêmico. Então, o que a gente tem nessa doença? A gente tem uma formação de imunocomplexo, aqui representando aqui, ó, nessa figura, que ele é excessiva a formação dele, né? Ele vai circular e ele vai começar a se depositar em vários locais. Então, vai afetar, com essa deposição, vai afetar pulmão, coração, rim, articulação, pele, gerando um sintoma que é chamado, cuja doença, né, gerando uma série de sintomas clínicos, cuja doença é caracterizada aí, é chamada de lúpus eritomatoso sistêmico. Como que se trata as doenças de hipersensibilidade tipo 2 e 3? A primeira questão é o seguinte: se a origem do antígeno que causa hipersensibilidade for não própria, ou seja, não faz parte do organismo, você tenta alguma metodologia, algum tratamento, alguma forma de eliminar esse antígeno, de retirar o antígeno. Tá? Agora, se a origem for própria, né, o indivíduo está hipersensível a uma proteína do próprio organismo, isso é mais difícil, por exemplo, porque geralmente a gente está falando, né, se o antígeno é próprio, é um antígeno que está presente numa célula e num tecido, não tem como você retirar isso e não ter algum dano, tá bom? Então é mais difícil. É possível? Por exemplo.
É possível te retirar a tireoide de uma pessoa? É. Mas aí não é um órgão vital, vai ter que fazer reposição hormonal, certo? Mas é possível. Mas, por exemplo, se a hipersensibilidade for contra um órgão vital, por exemplo, estiver afetando o pulmão, você não tem como fazer nada. Então, a única possibilidade de trabalhar com essas doenças que são caracterizadas como hipersensibilidade tipo 2 e 3 é tentar diminuir o processo inflamatório, principalmente com o uso de corticosteroides, que vão diminuir o processo inflamatório, então vão deixar de lesionar os tecidos alvos. E caso tenha um processo inflamatório que gere uma alteração funcional básica, principalmente em rim e pulmão, você tem que tentar tratar também essas alterações. Bom, a nossa última hipersensibilidade é chamada de hipersensibilidade tardia ou hipersensibilidade com envolvimento de células T. Então, observa que agora, todas as outras, a 1, a 2 e a 3, nós tratamos de hipersensibilidades cujo mecanismo é baseado em anticorpo. A tipo 1 IgE, a tipo 2 IgG, IgM e a tipo 3 também IgG e IgM. Agora a gente passa para a célula. Tá? Então, quais células que são? São células T. Então, uma resposta hipersensível excessiva que é mediada por células TCD4, células TCD8, que vão desencadear respostas mais tardias, ou seja, eu entrei em contato com o antígeno hoje, a minha resposta hipersensível clínica, os sintomas clínicos vão demorar cerca de 24 a 48 horas para aparecer, tá? E isso é caracterizado principalmente essa demora é caracterizada principalmente pela demora em ativar e produzir células efetoras TCD4 e TCD8. Então, o que nós temos aqui, ó, na parte de cima da figura, a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, que reconheceu um antígeno que causa hipersensibilidade, tá bom? Esse antígeno vai ser apresentado à célula TCD4, e a célula TCD4 vai ser ativada, vai se tornar uma célula efetora, que vai produzir citocinas, que vão ativar, por exemplo, uma célula TCD8, e vão ativar também uma resposta inflamatória. A ativação de células TCD8 e a ativação de uma inflamação que são responsáveis pela lesão tecidual observada na hipersensibilidade do tipo 4. Então, esse é um mecanismo proposto, tá? E também aqui embaixo, reforçando um pouco esse mecanismo, mas focando nas células TCD8, a gente tem uma ativação direta de CD8, tá? Em que vai reconhecer a célula que porta o antígeno, o qual o indivíduo é hipersensível, levando à destruição celular. Então, vocês podem observar que tanto na primeira quanto na segunda situação, o resultado é um dano tecidual, que é elevado, porque a produção dessas células, TCD4 e TCD8, contra o antígeno, que vão desencadear mecanismos de combate ao antígeno, é elevada. Então, a gente vai ter muitas células TCD4 e TCD8 que tem um único objetivo, tentar destruir o local onde o antígeno está presente. Tá? Bom, aqui é só para vocês se lembrarem, para vocês entenderem o porquê que demora. Então, olha só, o indivíduo entra em contato com o antígeno, o qual ele é hipersensível, vai ter todo aquele processo que a gente estudou, fagocitose, processamento de antígeno, a apresentação de antígeno, olha aqui o antígeno sendo apresentado via MHC de classe 2, tá? Depois, esse antígeno, ele vai ser, depois de processado, ele vai ser apresentado a uma célula TCD4, essa célula TCD4 vai sair do estado, né, de célula virgem ou célula de memória e vai se tornar uma célula efetora, ok? Quando ela se torna uma célula efetora, ela agora vai fazer o que ela sabe fazer. Uma célula TCD4 efetora é uma célula que vai direcionar a ação de outras células. Então, olha que interessante, essa célula TCD4 efetora, que tem um fenótipo hipersensível, né? Ela vai produzir muitas citocinas, vários fatores inflamatórios que vão ativar outras células, como por exemplo macrófagos, neutrófilos, células TCD8, que vão então desencadear uma resposta imune que é ruim para o tecido, né? Que vai danificar o tecido.
bom? Aqui só mostrando pra gente um pouco também a questão temporal, né? O indivíduo entrou em contato com o antígeno, tá? Aqui no tempo zero. Então, a todo o processo, olha, fagocitose, processamento, apresentação, essa célula tem que ir ao linfonodo apresentar o antígeno à célula TCD4, a célula TCD4 vira uma célula efetora, depois ela retorna ao tecido e aí inicia uma reação inflamatória elevada, tá? No tecido, e esse processo pode demorar no mínimo 24 e até 72 horas para iniciar o aparecimento dos sintomas. Isso explica, por exemplo, uma pessoa que entra em contato com uma determinada substância hoje, né? Por exemplo, vamos supor, passou um determinado creme que tem uma substância química, né? E que o indivíduo é hipersensível, ele passa hoje, e ele vai começar a ter alguns sintomas dias depois. Então, isso é uma hipersensibilidade do tipo 4. Tá? Se o sintoma começasse logo, aí é hipersensibilidade do tipo 1. Mas não, demorou, então é tipo 4. Então, elas demoram um tempo para acontecer, são mediadas por células, tá? E, clinicamente, elas podem ser divididas em 3 tipos. Então, vocês vão entrar em contato com alguns tipos de pessoas que apresentam doenças cuja base é a hipersensibilidade, tá bom? Clinicamente, a gente pode ter uma hipersensibilidade do tipo 4, que é denominada dermatite de contato. Podemos ter uma outra que é chamada de reação tuberculínica e podemos ter uma outra que é chamada de reação granulomatosa. Então, a dermatite de contato é aquela famosa alergia a metal. Né? Então, por exemplo, a gente tem a metal ou alguma toxina, principalmente toxinas de plantas. Então, aqui do lado esquerdo, há uma pessoa que estava, por exemplo, fazendo uma jardinagem, entrou em contato com uma determinada planta. Naquele momento ela não sentiu nada, mas a planta tinha alguma toxina, aquela toxina entrou em contato com o organismo da pessoa e a pessoa desenvolveu uma hipersensibilidade. Então, olha o dano que ocorreu na pele dessa pessoa. Né? E do lado direito a gente tem uma pessoa que estava usando uma pulseira, isso é um pulso, tá? Uma pulseira de metal. E aí, depois de um tempo, ocorreu reação inflamatória exagerada, ela já tirou, né, claro, e a gente observa o quanto que é danoso, o quanto que é ruim, quanto é feio, né, a lesão causada. Tá? A reação tuberculínica é uma reação na qual tem esse nome porque ela foi derivada do estudo da reação imunológica desencadeada pela vacina da tuberculose. Tá bom? Então, lembra da criancinha, ela recebe a vacina, depois que ela recebe a vacina, ela tem uma resposta celular, mediada por células T, principalmente, CD4 e C, tá? E gera uma lesão tecidual que demora a cicatrizar. Primeiro ela demora a aparecer e depois demora a cicatrizar. Esse tipo de reação ela é muito utilizada atualmente para alguns tipos de diagnóstico de doenças infecto-contagiosas. O outro tipo de reação de hipersensibilidade tipo 4 é chamada de reação granulomatosa. Então é uma lesão que é mais profunda, tá? Nos tecidos, ela é clinicamente e histopatologicamente mais profunda e diferente, claro, das outras lesões. Vocês vão encontrar pacientes com reações granulomatosas na cavidade oral e na face. E o que nós temos aqui é o que? A gente tem uma resposta imunológica intensa, caracterizada por células T, que recrutam células macrofágicas também, e que tentam eliminar o antígeno. Muitas vezes não há sucesso na eliminação. Então, uma reação que tende a se cronificar. Então, muitas vezes, principalmente se a fonte do antígeno é microbiano, você tem que tratar primeiro a infecção para depois conseguir diminuir o processo de reação granulomatosa. Aqui a gente tem um quadro onde vocês podem observar as características das hipersensibilidades. Então, a tipo 1 mediada por IgE, tipo 2 e tipo 3 IgM e IgG, só que a tipo 2 é localizada, anticorpos localizados, a tipo 3 são anticorpos circulantes, são imunocomplexos, e a tipo 4 são células TCD4 e TCD8.
Aqui mais um outro quadro que vocês podem dar o pause aí no vídeo, olhar com mais calma, onde a gente tem o tipo de anticorpo, o antígeno, o tempo de resposta, a aparência, quais são as células que vão estar presentes, se isso pode ser transferido ou não, e alguns exemplos de doenças que são hipersensibilidades do tipo 1, 2, 3 e 4.